Olá, vocês que nos acompanham no blog do Ciência Informa, estamos de volta com os vídeos e vamos trazer hoje para vocês um update sobre os trabalhos que a gente tem feito com beta-alanina e carnosina. Nesse intervalo de tempo aí que a gente ficou sem gravar, saíram 3 trabalhos do nosso grupo e a gente vai começar discutindo o primeiro deles, que é o efeito detoxificante. Tá certo falar detoxificante? É o jeito certo, né? É o jeito certo. Não é desintoxicante, porque a pessoa não está intoxicada, não tem um quadro clínico de intoxicação. Ai, que chato você que está detoxificante. Mas seria algo parecido com o que o suco detox seria capaz de fazer, só que não é. Mas a carnosina... Então nós vamos falar do efeito detoxificante da carnosina. Um trabalho em parceria com o Instituto de Química, que vai contar para nós um pouquinho do que a gente fez aí. Bom, basicamente, quando a pessoa faz um exercício, seja ele de alta intensidade, um exercício muito prolongado, vamos chamar de um exercício intensivo, tá bom? A pessoa produz radicais livres. Esses radicais livres geram substâncias que são altamente reativas e que são considerados produtos tóxicos, certo? E aí o nosso organismo tem uma série de linhas de defesa para conseguir fazer essa detoxificação. Uma das substâncias que a gente sabe que é capaz, que a gente sabia que poderia ser capaz de fazer esse papel detoxificante é justamente a carnosina, que é um composto que a gente vem estudando, porque ela também tem um papel de regular a pH dentro do músculo e melhorar o desempenho. É inclusive por isso que as pessoas tomam beta-alanina. Certamente. E aí a gente fez uma parceria com o Instituto de Química, um laboratório que é a professora Marisa, que é especialista nesse metabolismo de produtos tóxicos, aldeídos reativos, etc. E com a colaboração dela, a gente conseguiu ver que quando você toma beta-alanina e você consegue aumentar a quantidade de carnosina dentro do seu músculo, e você faz um exercício físico, você aumenta a produção do que a gente chama de adutos de carnosina com esses produtos tóxicos, digamos a acroleína. Tá? Então, adutos de carnosina com acroleína, eles aparecem ali grudadinhos um no outro, por isso que eles são adutos, eles se adicionam um ao outro, o que indica que a carnosina está se ligando a esse produto tóxico e fazendo, portanto, a detoxificação. Esse aduto carnosina-acroleína é formado dentro do músculo, então a gente avaliou em biópsias musculares, viu que ele está lá presente, que ele aumenta com exercício quando a pessoa toma beta-alanina, e depois ele é excretado via urina. Se ele não fosse ligado com a carnosina, essa acroleína livre poderia causar danos em moléculas que são importantes para o nosso organismo, para as nossas células. DNA, membranas, proteínas. Tem relação direta com a ligação comum que se faz a carnosina como uma substância antioxidante? É uma evidência boa que a gente encontrou que a carnosina tem, de fato, algum papel antioxidante. A gente ainda não sabe qual que é a importância disso para a fisiologia como um todo, se tem algum impacto clínico ou não, mas é uma das primeiras evidências que a gente tem na literatura de que a carnosina consegue fazer esse efeito antioxidante no exercício, dentro do músculo e em humanos. Ou seja, tem mais por vir. Com certeza vai ter mais por vir. Excelente. Então vamos para o próximo estudo. Qual que é o próximo? Diogo, vamos falar do Diogo. Vai lá. Diogo, vocês testaram se a suplementação de beta-alanina poderia melhorar o desempenho em uma sessão, né? Exercício de força. Isso. Na verdade, você já deu uma introdução, né? Na verdade, não é nem a primeira vez que a gente fala ou escreve sobre beta-alanina, carnosina. Isso aí já deu uma brifada no pessoal que está chegando agora, no potencial efeito tamponante do aumento de carnosina muscular via suplementação de beta-alanina. E o que a gente quis investigar nesse trabalho era se, ao aumentarmos o conteúdo de carnosina via suplementação de beta-alanina, a gente aumentava também a capacidade de produção de trabalho ou a capacidade de aumentar o volume de treino do indivíduo numa sessão de treinamento de força. Lembrando que você aumentar o volume de treino tem uma relação importante com a adaptação. Você teria maiores ganhos de força e de hipertrofia. Somente de hipertrofia, mas sim, tem essa ligação, né? A importância do volume total realizado numa sessão para as adaptações. E a ideia aqui era a seguinte: há alguns modelos de treino que podem ser limitados pela acidose. É claro que não é o único mecanismo que limita desempenho no exercício de força, mas é um deles. Então, se a gente aumentasse a capacidade tamponante, talvez a gente conseguisse aumentar a capacidade de trabalho. E aí, o que vocês viram? A gente viu que, na verdade, isso não parece acontecer numa sessão típica de
exercício de força, com intervalos típicos, com volume dentro da série. Volume dentro da série é o número de repetições. O número de repetições típico. Então, se você pegar a intensidade, que é próximo de 70% do... 70 a 85, né? Vai? Com o número de séries que as pessoas costumam fazer, com o número de repetições por série que as pessoas costumam fazer, não tem um efeito que a gente esperava ter, né? A gente tem duas ressalvas. Num modelo absolutamente pouco ligado ao mundo real, mas que a gente consegue observar também se isso está se manifestando, na capacidade de você manter uma contração isométrica submáxima por X tempo. Isso, mas aí que está uma questão que eu mesmo tenho. O que isso significa para a pessoa que está assistindo? Absolutamente nada. A gente queria ver só o fenômeno, né? Então, isso não tem ligação direta com a prática do treinamento de força, mas é um indício de que ele pode ter algum efeito em situações onde sim a acidose muscular parece ser um limitante importante do desempenho. E a gente tem ainda a ideia de testar isso em outros modelos de treino com volumes dentro da sessão de treino e intensidades, intervalos de recuperação distintos, onde isso talvez possa se manifestar de uma maneira mais interessante. Por exemplo, o tal do CrossFit, que é bastante intenso, que o volume é muito grande, que os intervalos entre exercícios e séries é bastante curto e que, portanto, parece ter um potencial acidótico maior do que o treino de força convencional, e ver se ali a gente acha alguma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que beta-alanina não melhorou o desempenho de força nessa sessão típica de treino. Você acha que isso significa que uma sessão comum de treino de força que as pessoas fazem na academia não leva a acidose muito intensa e esse seria o mecanismo pelo qual a beta-alanina não tem o efeito? Possivelmente esse não é um fator limitante para o desempenho, né? Então, uma sessão de musculação. Exato, E qual seria o fator limitante para o desempenho? A gente tem normalmente associado aí a componentes neurais, né, ou aspectos neurais relacionados à produção de força como sendo os mais importantes. E tem o último estudo que a gente fez, que é o do Vitor. O do Vitor Painelli, com HIIT, é verdade. Com HIIT, nesse não tem suplementação, mas tem um outro aspecto muito interessante. Treinar com alta intensidade, treinar num modelo que induza a acidose, será que promove adaptações positivas em relação à capacidade tamponante desse músculo? E se sim, isso está ligado a esse mecanismo do aumento de carnosina muscular? E foi isso que a gente investigou. Conta pra nós. A gente já sabia que quando a pessoa faz um treino do tipo HIIT, um treino não, né, um treinamento, um programa de treinamento do tipo HIIT, a pessoa tinha um aumento da capacidade tamponante, que é uma coisa óbvia, né? Era a relação com a carnosina. A gente não sabia, a gente não sabe ainda muito bem o que acontece de fato dentro do músculo que faz com que ele consiga lidar melhor aí com essa produção de ácidos. Agora tem um aspecto interessante desse estudo. Conta para nós qual é a população que a gente utilizou. A gente teve que fazer com uma população de vegetarianos, ou a gente decidiu fazer com uma população de vegetarianos, porque a gente queria estudar especificamente o efeito do treino sobre a carnosina muscular. Se a gente pegasse uma população de onívoros, como as pessoas que estão em dieta onívora, ela tem o consumo de beta-alanina ou de carnosina, isso pode interferir nas concentrações de carnosina. A gente não saberia se era efeito do treino ou da dieta. Exatamente. Então a gente, para controlar essa variável, fez esse estudo com um grupo de indivíduos vegetarianos que não consumiam nenhuma beta-alanina. Portanto, qualquer aumento de carnosina que a gente observasse dentro do músculo seria por conta do treino. E acontece que a gente viu esse aumento, conforme a gente tinha pensado inicialmente, não foi um aumento pequeno. E o interessante é que é independente do consumo de beta-alanina na dieta. Esse é um fator mais... Ser uma fonte alimentar de beta-alanina, teve um aumento de 35% no conteúdo de carnosina dentro dos músculos. A gente também fez a quantificação de carnosina por tipo de fibra individual. Então, um trabalho monstruoso, não vou falar mais palavrão no YouTube, parece. E por que isso era importante? Porque quando a pessoa treina, tem também um shift de fibra. E se tivesse um shift aumentando fibra do tipo 2, isso também poderia mascarar esse aumento de carnosina. E a gente viu também, de novo, que mesmo olhando para fibras individuais, teve aumento de carnosina. Então, assim, a gente conseguiu demonstrar de uma maneira bem clara que o HIIT, o treinador a gente não sabe, mas o HIIT, pelo menos, é capaz de aumentar a carnosina muscular. Numa magnitude que não é muito diferente da que a pessoa tem quando a pessoa suplementa. Bom, esse foi o update dos estudos com beta-alanina, carnosina e efeitos tamponantes e etc.
Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E ele põe assim em algum lugar? E clicar o like. A gente pode tentar, assim, ver se põe aqui, ó. Põe ativar ali. as notificações. E ativar as notificações. A gente não é bom nisso.